Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, vinde o 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 Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos sentar um pouquinho, fazendo favor. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. O irmão era Lázaro, cidade era Betânia, que não era uma cidade, era um povoado, que fica muito perto de Jerusalém. Jesus havia passado lá há poucos dias e os judeus daquela região tentaram apedrejar o Senhor. 2 dias depois, avisaram para Jesus Cristo que Lázaro estava doente. Que Lázaro adoeceu e foi uma doença muito rápida. Quando a notícia chegou para Jesus Cristo, o Senhor já disse que Lázaro já estava morto. Ele vai dizer para o discípulo: Lázaro morreu. Primeiro ele diz: Lázaro está dormindo, eu vou despertar. E os discípulos vão dizer: mas acabamos de sair de lá porque eles queriam te apedrejar. E vai voltar para lá. E alguém vai dizer para Jesus Cristo: se ele está dormindo, vai recuperar. Vai ficar bom. E Jesus diz: Lázaro, nosso amigo, morreu. Mas eu vou voltar para despertar. Então 2 dias que ele tinha saído, chegou a notícia, voltou. Levou 2 dias para chegar, 2 com 2 são 5. Não é verdade? É mesmo, é 4. Então são 4. 4 dias e Lázaro já estava fedendo, já estava podre, já estava sepultado, já estava enterrado. Lázaro estava acabado. Que esperança se tinha em Lázaro agora? Não, Lázaro tinha acabado. Marta, sua irmã, e Marta é a mais velha. Marta, responsável, que acolheu Jesus Cristo na sua casa. E tem aquela passagem onde Maria ficou nos pés de Jesus Cristo, enquanto Marta fazia o almoço, uma refeição para Jesus Cristo e para os apóstolos. E Marta, quando reclama para Jesus Cristo, o Senhor vai dizer: Marta, tu anda agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, que nunca vai ser tirada. Qual foi a parte boa que Maria escolheu? 2 horas para vocês responder. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? A melhor parte não seria a coxa do peru? A melhor parte não seria a refeição, Paulo, que Marta estava fazendo? E quem sabe uma garrafa de vinho da época, ruim até dizer chega. Jesus disse que Marta escolheu a melhor parte, que Maria escolheu a melhor parte, enquanto Marta estava agitada, fazendo. O que Maria estava fazendo? O que Maria estava fazendo? Escutando Jesus Cristo. Escutando a palavra que saía da boca de Jesus Cristo. Sentada nos pés de Jesus Cristo, ela escutava Jesus Cristo e o Senhor diz: essa é a melhor parte que não vai ser tirada.
Mas só que poucos dias depois, agora estão chorando no sepulcro. Lázaro morreu. Mas Marta tem fé. Marta acredita. Marta vai dizer: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Não teria morrido, porque você que curou o cego de nascença, você que curou o cego Bartimeu, você que curou tanto e ressuscitou a filha de Lázaro, e andou sobre as águas e multiplicou os pães, você que transformou a água em vinho, você poderia curar Lázaro, mas você não estava aqui. Se estivesse aqui, com certeza Lázaro estaria no nosso meio. Lázaro não estaria podre, enterrado. Lázaro não estaria dentro desse túmulo. Se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela vai dizer uma coisa interessante: mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele vai conceder. Eu sei, diz Marta. Veja a fé de Marta. Marta é uma mulher de fé. Eu sei, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que tudo aquilo que você pediu ao Pai, o Pai vai conceder. E Jesus responde o que para Marta? Teu irmão ressuscitarás. É o que diz. O teu irmão ressuscitará, de Jesus Cristo. Quase ninguém falava na ressurreição, apesar que os judeus acreditavam na ressurreição no último dia, como vai dizer Marta. Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Eu sei disso. Teu irmão ressuscitarás. Disse Marta. Olha como Marta crê na ressurreição. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Eu sei que no último dia os mortos voltarão para ser julgados, para ser condenados ou para ser salvos. Eu sei que vai acontecer isso. Então Jesus disse o quê? O que o Senhor disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vai dizer Jesus Cristo para Marta. Para mim não tem o último dia, o primeiro dia. O dia de fazer milagre é agora. O dia de fazer a ressurreição é agora. O dia é agora. É exatamente agora. Eu sou. Eu sou a ressurreição. Quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, lá no Monte Sinai, Ele diz: eu sou. E aqui Jesus repete aquilo que Deus havia falado, aquilo que o Pai tinha falado para Moisés: eu sou a ressurreição e a vida. Ele acrescenta: eu sou a ressurreição, mas eu sou. Quem é Jesus Cristo? É aquele que é, ontem, hoje e sempre. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. Aplauda isso. Quem crê em mim, amado, desde que morra, viverás. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Se nós acreditamos em Jesus Cristo, então estamos firmes, estamos confiantes. Se nós estamos em Jesus Cristo, como disse a primeira leitura, pode ficar tranquilo e em paz, porque mesmo que você morra, você vai ressuscitar. Você vai viver. Você vai sempre viver, porque você acreditou em Jesus Cristo. Você entregou a sua vida para Jesus Cristo. Você é de Jesus Cristo.
E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, falando da morte eterna. A morte corporal, todos nós vamos morrer, todos nós já estamos morrendo. Mas a morte eterna, a morte da alma, quem crê em Jesus Cristo não morrerás. Toma posse disso. Porque é isso que nos enche de esperança, é isso que nos dá força, é isso que nos dá alegria, é isso que nos dá certeza plena e absoluta que nós não somos derrotados, não estamos derrotados, não somos derrotados. Não, nós não somos derrotados porque nós somos eternos e nós estamos em Jesus Cristo. E a promessa para nós que cremos é essa: mesmo que morra, viverás. Essa é a promessa. Mesmo que morra, viverás. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Aí vem a pergunta de Jesus Cristo. Crê nisso? Crê nisso mesmo? E aqui me perdoe, você tem que crer em Jesus Cristo. Nós temos que crer em Jesus Cristo para viver eternamente. Eternamente, não, Senhor, mas eu acreditei, eu tinha fé em Buda, eu tinha fé nesse anjo, eu tinha fé nesse santo, eu tinha fé nessa pessoa, eu tinha fé nesse espírito, eu tinha fé nessa entidade, e eu tinha fé. Não era em Jesus Cristo. Não era em Jesus Cristo. Tem que ser em Jesus Cristo. Não, mas eu acreditei num amigo seu, e acreditei em alguém que te representava, e acreditei naquela entidade que dizia que tudo era bom, que tudo era de Deus. Não era em Jesus Cristo. Aqui é para quem crê em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Me perdoe, as pessoas dizem para mim: o senhor tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e o senhor tem que inventar a missa dos espinhos, que já tem a missa das rosas. Você tem que inventar a missa do tirar a pedra. Acabaram de cantar a música, tira a pedra. Então tem que inventar, não é de Jesus Cristo. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. Não, mas o povo católico não gosta, o povo de católico gosta de coisa popular. Os católicos, eles gostam de devoção. Gostam de devoção, padre. Mas devoção, amado, devoção em quê? Em quem? Eu não posso passar por essa vida aqui sem crer em Jesus Cristo, sem ser de Jesus Cristo, porque todos os apóstolos creram 100% em Jesus Cristo. Todos os santos creram 100% em Jesus Cristo. Isso não impede que eu não venha admirar os amigos de Jesus Cristo, que são santos, que deram a vida por Jesus Cristo. Eu admiro São Francisco de Assis, eu admiro o Padre Pio de Petrolcina, eu admiro um monte de santo, eu admiro esse jovem que eu coloquei ali, o quadro dele, como é que é o nome dele? Admiro um jovem que testemunhou Jesus Cristo eucarístico, buscou Jesus Cristo eucarístico e procurou Jesus Cristo eucarístico. Como é que eu não vou acreditar nesse jovem? Mas a minha fé não está nesse jovem, tá? O testemunho que ele deu, sim, é maravilhoso, bendito, mas eu não posso sair daqui para ir dar um beijo nele lá. O corpo dele está lá em Assis que está. Em Assis. Não posso sair daqui para ir adorar e beijar, não, porque ele acreditava em Jesus Cristo. Ele mesmo vai me dar um tapa, porque ele diz: olha, eu preguei Jesus Cristo. Então, amado, eu tenho que crer em Jesus Cristo. Crê nisso? Diz Jesus Cristo, pergunta para Marta, crê nisso? Todo aquele que vive crê em mim. Crê em quem? Em mim. Nele, na pessoa de Jesus Cristo, não em mim, mas em Jesus Cristo. Só que aqui ele diz: todo aquele que crê em mim,
Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisso? Não, eu creio, mas não creio. Eu tenho fé, mas não tenho. Eu sou morno. Pois pronto, Jesus já disse em Apocalipse que seja quente ou seja frio, porque os mornos eu vou vomitar. E a gente vomita o quê? Aquilo que não deu certo. Você comeu uma comida, a comida não deu certo, a comida estava estragada, a comida estava ruim, você vai vomitar, é a defesa do corpo. Você vai vomitar. Ou seja quente ou seja frio, porque os mornos eu vou vomitar. Se você beber uma água morna, a possibilidade de você vomitar é muito. Experimenta, chega na tua casa e experimenta. Sim, Senhor, eu creio firmemente, diz Marta. Marta vai dizer, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu não creio de qualquer maneira, eu creio firmemente, estou firme nisso, estou crente nisso. Nem os católicos, nem os evangélicos têm essa fé em Jesus Cristo. Os cristãos não estão tendo essa fé em Jesus Cristo. Os cristãos não estão seguindo a doutrina de Jesus Cristo. Foi Gandhi que disse, eu amo o vosso Cristo, eu odeio o vosso cristianismo. O que a gente está vendo aí não é fé. Não é fé. É algo que parece que é fé, mas não é fé. Compromisso com Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo. Exatamente isso. Ser 100% de Jesus Cristo, buscar Jesus Cristo. Não adianta você acender uma vela para Deus e outra para o diabo, não adianta. Não, eu tenho que ser amigo de todo mundo. É como dizia um seminarista. Olha, tem que ser amigo porque eu não sei para onde eu estou indo. Se eu for para o céu, maravilhoso, mas se eu for para o inferno, eu tenho que ser amigo de Satanás. Até para não sofrer. Não tem jeito não, amado. Ou seja quente, ou seja frio. Marta disse, eu creio firme. Estão me ouvindo? Eu creio firmemente. Eu creio firmemente quem és tu. Que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. A declaração de Marta é maravilhosa. E aí você já sabe o que aconteceu. Depois dessa declaração de Marta, Jesus grita, Lázaro, vem para fora. Primeiro ele diz, tirai a pedra. Tirei a pedra. Aí Marta vai dizer assim, mas ele já cheira mal, está aí há 4 dias. E Jesus diz, Marta, eu não te falei, não acabei de te falar que eu sou a ressurreição e a vida? Tirai a pedra. Foi o que cantaram agora. Tirai a pedra. Tirar a pedra. Jesus não tocou na pedra, Jesus não mexeu na pedra, Jesus não, mandou eles tirar a pedra. Tirai a pedra. Eu tinha sido expulso do seminário Nossa Senhora de Fátima, eu ia para o 3º ano de teologia. Ia para o 3º, faltava. No 4º ano eu me ordenava padre. E aí me mandaram embora. Disseram que eu não tinha vocação, disseram que era um aproveitador, disseram muitas coisas e me mandaram embora. Eu voltei para casa da minha irmã na Samambaia depois de 10 anos de seminário. Mas eu voltei numa depressão profunda, eu voltei angustiado, porque eu sabia que eu ia ser padre, eu sabia que Deus ia dar um jeito, eu sabia de muitas coisas, mas... E era dezembro. Era dezembro.
Minha irmã trabalhava na Fundação Bradesco e saía às 5 horas da manhã. E eu ficava em casa sozinho. E aí, com vergonha, eu tinha uma vergonha imensa. Quem sai do seminário, que é expulso do seminário, geralmente você tem muita vergonha. E eu saí muito machucado, muito derrotado mesmo. E estava se aproximando do Natal de Jesus Cristo. E eu ficava o dia inteiro com a casa fechada. Eu ficava dentro de casa, não saía, eu não tinha dinheiro para nada, nem para ir em Taguatinga. Eu ficava dentro de casa, minha irmã deixava a comida, eu só esquentava a comida, pronto, eu não abria nem a janela. Mas eu rezava sem parar. Eu orava sem parar. E um dia, era uma sexta-feira, 10 da manhã, eu acabei de tomar café na salinha lá. E aí, no lugar de eu me levantei e me ajoelhei. E comecei a orar. Eu orava sem cessar. Eu não sabia que caminho ia seguir. Eu estava desistindo porque eu já tinha lutado durante 10 anos, tinha sido expulso dos franciscanos sem merecer, me mandaram embora. Eu vim para Nossa Senhora de Fátima, caminhei Nossa Senhora de Fátima 6 anos, aí me mandaram embora. Muito preconceito, porque uma série de coisas. Eles achavam que eu não tinha nada para ser padre. E aí eu não sabia como começar a arrumar um emprego, aonde arrumar emprego. Enfim, eu tinha que dar um jeito na minha vida. Minha vida tinha chegado no fundo do poço. Eu tinha que sair daquela situação. E aí eu me ajoelhei na cozinha e comecei a orar. Comecei a conversar com Jesus Cristo e eu comecei a dizer para Jesus Cristo: hoje eu desisto disso. Hoje eu desisto dessa coisa de ser padre. Você me chamou no dia 12 de junho de 83, eu já caminhei aí durante mais de 10 anos, mas agora eu não tenho mais força para lutar. E aí eu disse para Jesus Cristo: e agora também sou eu que não quero. Eles não me querem padre, eu também não quero mais ser padre, e eu vou seguir a minha vida. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar de qualquer coisa, mas para seminário eu não volto mais. E quando eu estava conversando com Jesus Cristo, orando a Jesus Cristo, falando dessa maneira, eu tive uma visão. E qual foi a visão que eu tive, amado? Eu estava caminhando numa estrada de chão horrível. Uma estrada cheia de buraco, uma estrada cheia de coisas, cheia de pedras. No meu lado direito tinha uma cerca de arame muito alta. E do lado esquerdo tinha outra cerca de arame, e eu estava caminhando nessa estrada que de um lado como do outro tinha cerca de arame altíssima. E na minha frente uma pedra cresceu. Uma pequena pedra começou a crescer e tomou todo o caminho. E aí eu cheguei perto da pedra e eu vi que eu só tinha uma coisa a fazer: voltar. Não dava para continuar, porque a pedra tomou todo o caminho. Não dava para me subir na pedra, não dava para me subir aquela cerca, não dava nada. Eu só podia voltar. Mas aí, nessa visão, eu comecei a orar e clamar o nome de Jesus Cristo. E nessa visão, na minha oração, eu gritava no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. E quando eu comecei a falar o nome de Jesus Cristo, na visão, a pedra rachou. Ela começou a rachar de cima para baixo. E quando ela acabou de rachar de cima para baixo, as duas bandas se afastaram uma da outra, fazendo um beco para mim passar. E aí eu passei e continuei na estrada. Quando terminou a visão, eu me despertei. E aí me veio uma confirmação forte no meu coração: a pedra rachou e você continua na estrada que eu te coloquei. Aplauda Jesus Cristo. Isso nasceu em mim uma alegria, um entusiasmo e uma certeza plena, absoluta que eu continuaria. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira à tarde, Dom Alberto me ligou,
dizendo: vem aqui que eu tenho uma proposta para você. E quando eu fui, cheguei lá, ele morava ali naquela casa perto da Nossa Senhora de Fátima, e ele me disse: você vai fazer uma experiência em Sobradinho, Nossa Senhora de Fátima, você vai fazer uma experiência, vai ser acompanhado por um padre, e com certeza depois, em dezembro, vamos fazer um relatório, vamos fazer um monte de coisa, e você, se passar, você volta para o seminário. Você aceita? E eu, baseado na visão, falei: aceito. E foi o que aconteceu. Tirai a pedra. A pedra vai rachar. Jesus diz: tire a pedra. Ele não chamou Lázaro para ressuscitado, empurra a pedra, Lázaro. Não, tira a pedra. Tiraram a pedra e ele disse: vem para fora. Lázaro, vem para fora. E aí nós temos Lázaro vindo para fora. Lázaro chegou diante de Jesus Cristo, amarrado, todo amarrado, com a veste de morto, cheio daqueles pano de morto, faixa de morto. E Jesus disse o quê? O que Jesus disse, Renato? Isso eu falei. Você não está prestando atenção, por isso que eu te perguntei. Não, o que Jesus disse? Essa palavra é muito importante para mim e para você, por isso que eu estou exigindo, por isso que eu estou insistindo. Vem para fora, Jesus diz. Primeiro, tirai a pedra, tirar a pedra. Em seguida ele grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu para fora, amarrado, com os panos de veste, cheio de faixa. E o que ele disse? Desculpa, não ouvi. Desatai e deixai ir. Desatai. Desatai é desmanchar o nó, não é? É desmanchar os nós. Desatai e deixai ir. Essa missão de desatar os nós, Jesus não fez. De tirar a pedra, Jesus não fez. Ele queria a participação dos judeus, ele queria a participação dos apóstolos, ele queria a participação de todo. Desatai. Nós temos muita gente amarrada do nosso lado. Nós temos muita gente amarrada do nosso lado. Amarrada dentro da nossa casa. Deram nó na vida delas. Nós temos gente no nosso trabalho, nós temos amigos, amigas, pessoas que gostamos, mas que estão amarradas. E aquilo que o Senhor está mandando eu e você é desamarrar essas pessoas. É desamarrar. É exatamente isso, desamarrar. É aquilo que o Senhor está mandando, desamarrar. Ore por essas pessoas para que esses nós sejam desmanchados. Ore por essas pessoas para que você mesmo seja instrumento de desamarrar e deixar essas pessoas livres, totalmente livres. É necessário. Parece que essa é a única missa de libertação que tem aqui na Arquidiocese. Tem outra? Tem outros padres celebrando missa de libertação? A missa de libertação é para desamarrar esses nós. Alguém deu um nó na sua vida. Talvez você não esteja caminhando porque você está amarrado. Jesus queria Lázaro ressuscitado? Queria, mas queria ele solto, totalmente solto. Livre, leve e solto. Desamarrai. E ele não desamarrou, ele mandou desamarrar. Quem tem que desamarrar esses nós somos nós. Pela palavra, pela oração, pela evangelização, pela música, por todos os meios nós temos que desamarrar as pessoas. Nós temos que desamarrar as pessoas. Eu estava celebrando uma missa lá no Ceará, uma missa simples, porque lá no Nordeste tudo é simples. Missa de domingo. Aí uma senhora que não me conhecia, a não ser pela internet, disse:
o senhor não sabe o que as missas de libertação já fizeram na minha vida. E eu perguntei para ele, e onde a senhora mora? Ele falou, eu moro aqui no interior de Tamboril, município de Tamboril, através dessa internet. O senhor não sabe o que aconteceu comigo com as missas de libertação que o senhor celebra em Brasília. Eu fiquei pensando, isso é desamarrar os nós. Eu nem fui perguntar para ela e nem perguntei, porque com certeza eu fosse perguntar ela a noite inteira. Nós temos pessoas do nosso lado que estão amarradas, totalmente amarradas, amado. Amarrada no pecado, amarrada no vício, amarrada em todo tipo de miséria, amarrada em todo tipo de atraso, amarrada. Totalmente amarrada. E a missão de desatar, de ajudar essas pessoas, somos nós. Totalmente. Somos nós. Antes de Pentecoste, eu fui almoçar com o governador. Ele já tinha saído. Eu fui almoçar com ele lá na casa dele. E aí ele me disse, padre, o senhor sabe que eu vou ser candidato a senador. Eu falei, que maravilha, que bom que já tem um governador, já tem um senador, porque eu ia votar nele mesmo. Mas aí me veio uma voz bem forte, não, ele não vai ser candidato não. Mas aí eu não falei nada. Eu estava almoçando, e ele me dizendo todo empolgado que ia ser governador, que ia ser senador. O projeto era ser senador daqui 4 anos, se candidatar a governador e ficar mais 8 anos, era o projeto. Mas aquela voz veio forte, não, ele não vai ser candidato. E foi com surpresa, ou não com tanta surpresa assim, eu estava lá deitado numa rede no Ceará, quando eu li, governador desistiu de ser candidato. Não vai mais ser candidato. E na verdade eu já esperava isso. Porque alguém me disse, não vai ser candidato, e não foi os homens. Tem um nó que precisa ser desatado na vida das pessoas. Os teus caminhos não são os meus, os teus pensamentos não são os meus, e os teus projetos não são os meus, diz o Senhor. Temos que andar livre para poder servir o Senhor. Desatai os nós. Então essa é a última missa de libertação. É a última não, é a única missa de libertação que você tem em Brasília. Então você tem que vir, você tem que ajudar, você tem que trazer essas pessoas. Mas se você não vir, não tem problema não. Ore por essas pessoas lá. Ore por elas, ajude ela, desate os nós dela. Não vai levar para um centro de macumba, não vai levar para um terreiro, não vai levar para uma encruzilhada, não vai levar para uma seita, não vai levar para lugar nenhum não. Agora, se você não consegue, traga para nós. Traga. Que nós vamos orar junto. Não vou orar sozinho, não. Nós vamos orar junto para que essa pessoa seja liberta no nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor mandou desatar os nós das pessoas. Desatai esses nós e deixai ir. Deixai seguir a vida delas livre, leve e solto. Amém. Canta aí. Cadê as cantoras? Tem que algemar essas cantoras aqui. Fique em pé, canta com ele. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, medo instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que
minha tempestade, calma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, para o Renato e para você. Eu não sei como, mas nós temos que fazer você cantar. É preciso que você cante. Quem canta, segundo Santo Agostinho, reza 2 vezes. E vocês não cantam. O único padre que faz cantar é o padre Marcelo Rossi. Eu nunca consegui, até porque eu não tenho um dom de canto. Vocês não cantam. E eu fico pensando, essas pessoas que não cantam é porque são muito deprimidas. É porque são muito fechadas dentro de si. Elas não conseguem se soltar. São muito presas. Isso é um nó que deram na tua vida. Um trauma que você tem. Vocês não cantam. E se vocês cantassem, vocês se abriam mais à espiritualidade, mais ao Espírito Santo de Deus, e aí a cura ficaria fácil, amado. Aí a libertação ficaria fácil. Mas para isso ele teria que cantar essa música linda, linda, maravilhosa. Quem fez está de parabéns. Mas tem que cantar muitas vezes para que eles aprendam. Então você tem que ensinar eles a cantar, pelo menos as músicas que a gente já sabe aqui. Mas muitas vezes a gente canta aqui, como exemplo, essas músicas vocês cantaram ali no início. No início vocês cantaram a dos anjos. Manda seus anjos. Tem 30 anos que a gente canta. Vocês não cantam. Vocês eu tenho muito medo de cantar. Cantar ruim, tudo bem, porque nós não somos profissional do canto. O cantor que agrada é o que faz cantar. Porque, amado, mesmo se você vai assistir um Sertãozinho Chororó, você está sentado lá na cadeira, você tem que cantar com eles. E esse show grande aí das prefeituras, todo mundo canta. Música do Padre Marcelo, todo mundo canta, porque ele insiste e faz cantar. Esse povo tem que cantar para que podemos ajudá-lo a se libertar, quebrar seus nós. Cante uma música que eles possam cantar. Nem sabe. Demora demais porque não ensaiou. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Deixa eu cantar. As muralhas não resistirão. Se eu orar. Solta a voz. Canta alto. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus declarar. Milagres neste lugar.
Vocês cantaram maravilhosamente bem. Cantaram nada. É pegadinha. A missa tem que ser alegre. A missa tem que ser um momento de alegria também, não? Eu vejo muitos padres falando, não é assim e tal. Aí eu fico lembrando daquela história do cara que pegou o cachorro e levou para o veterinário. E chegou para o veterinário e disse, eu quero que você corte o rabo desse cachorro bem no tronco. Aí o veterinário falou assim, tá doido? Eu não vou fazer um crime desse, cortar. Não corte que eu lhe pago. Aí o veterinário insistiu para não cortar, e ele insistiu dando mais dinheiro para o veterinário. O veterinário perguntou, mas por que você quer que eu corte o rabo do cachorro? E disse, porque minha sogra vai para casa amanhã e eu não quero nenhuma expressão de alegria. Então vocês estão assim. Em algumas missas vocês não podem ter alegria nenhuma, mas aqui você pode ter muita alegria. Jesus está no nosso meio. O Espírito está no nosso meio. Então, amado, nós não estamos fazendo nada errado. Alegrai-vos sempre no Senhor, vai dizer São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, Alegrai-vos no Senhor. alegrai-vos. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. Nessa noite, Senhor. Nessa noite, Eu Senhor, quero te louvar. eu quero Quero te te louvar. Eu quero te engrandecer. Quero te Porque tu engrandecer. és o meu Senhor. Porque tu és o Porque meu tu és Senhor. o meu Salvador. Porque tu és o meu Nessa Salvador. noite, Jesus Cristo. Nessa noite, eu Jesus quero Cristo. ressuscitar. Eu quero ressuscitar. Eu preciso ressuscitar. Eu preciso Eu quero ressuscitar. sair dessa depressão. Eu quero sair dessa depressão, dessa ansiedade, dessa doença, desse túmulo. Desse Eu quero túmulo. sair dessa morte. Eu quero sair dessa Nessa morte. noite, Jesus Cristo. Nessa noite, Jesus eu Cristo. renuncio. Eu renuncio. Todo o poder das trevas. Todo o poder das tudo trevas. que me adoece. Tudo que me Tudo adoece. que me derrota. Tudo que me derrota. Eu estou renunciando. Eu estou renunciando. Nessa noite, no nome de Jesus Nessa Cristo. noite, no nome de eu Jesus renuncio Cristo. esse nó que Eu deram na renuncio. minha vida. Eu renuncio essa situação. Eu renuncio essa situação. Eu renuncio essa miséria. Eu renuncio essa miséria. Necessidade. Essa necessidade financeira. Espiritual. Espiritual. Eu renuncio essa tristeza. Eu renuncio essa tristeza. Esse desânimo. Esse cansaço. Esse cansaço. Renuncio esse medo, Renuncio Senhor. esse medo, eu Senhor. estou renunciando. Eu estou renunciando. Toda a cilada de Satanás. Toda a cilada de Tudo Satanás. que entrou na minha vida. Tudo que entrou Tudo na que minha entrou vida. na minha casa. Tudo que entrou na minha casa. De ti. Que não eu vinha de renuncio, ti. Senhor Eu Jesus renuncio, Cristo. Senhor o que Jesus entrou na Cristo. vida da minha família. O que entrou na vida da dos minha meus família, filhos. dos meus filhos. Eu estou renunciando. Eu estou renunciando. Pelo nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus eu Cristo. renuncio agora. Eu renuncio para agora. a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus renuncio Pai. todas as forças negativas. Eu renuncio todas as forças negativas. Diabólica. Todas as ciladas diabólicas. Nessa noite. Eu renuncio nessa pelo noite. sangue de Jesus Pelo sangue de Cristo. Jesus Cristo. Eu sou lavado. Eu sou lavado. Eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Pelo nome de Jesus Pelo Cristo. nome de Jesus a pedra Cristo. vai rolar. A pedra vai Não rolar. ficará mais na minha frente. Não ficará mais Porque na minha o Senhor frente. mandou. Porque o Senhor Porque o mandou. Senhor ordenou. Porque o Senhor que eu ordenou. saísse do meu caminho. E nessa
nessa noite eu tomo posse. E nessa noite eu da tomo vitória posse de Deus. da vitória de da Deus. graça de Deus. Da graça de Deus. Eu te renuncio, Satanás. Eu te renuncio, Satanás. Escuta, Satanás. Escuta, Satanás. Eu estou te renunciando. Eu estou te renunciando. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus eu Cristo. te declaro. Eu te declaro. Derrotado na minha Derrotado vida. na minha vida. Derrotado na minha saúde. Derrotado na minha Derrotado na saúde. minha vida espiritual. Derrotado na minha vida espiritual, financeira e familiar. Eu te derroto no nome Eu de te Jesus derroto Cristo. no nome de Jesus No poder Cristo. de Jesus Cristo. No poder de eu Jesus estou Cristo. derrotando Eu estou todas derrotando as pragas, todas as todo pragas, pensamento negativo, todo pensamento toda negativo, miséria, toda miséria, toda feitiçaria toda e bruxaria, feitiçaria e bruxaria que fizeram na minha intenção. que fizeram na minha Nessa intenção. noite eu renuncio. Nessa noite Para eu a glória renuncio. de Deus Pai. Para a glória eu de Deus Pai. renuncio todo mal. Eu renuncio todo toda mal. fraqueza. E toda fraqueza. Eu estou renunciando. Eu estou Pelo renunciando. sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Pela Jesus graça de Jesus Cristo. Pela graça de Jesus força Cristo. de Jesus Cristo. Pela força de eu Jesus sou Cristo. liberto. Eu sou liberto. curado. Eu sou curado. abençoado. Eu sou abençoado. sou renovado. Eu sou renovado. Eu jogo na cruz de Jesus Eu jogo na Cristo. cruz de Jesus Tudo que me Cristo. fez sofrer. Tudo que me fez que me sofrer. faz sofrer Tudo nessa que me noite. faz sofrer nessa eu jogo noite. na cruz de Eu Jesus jogo Cristo. na cruz de Jesus Todo Cristo. poder satânico. Todo poder Eu te satânico. ordeno, Satanás. Eu te ordeno, Te Satanás. prostra diante Te dessa prostra cruz. diante dessa Porque cruz. nessa cruz, Porque nessa Jesus cruz, me salvou. Jesus me salvou. Jesus me redentor. Jesus é o meu redentor. Jesus é o meu E redentor. nessa cruz ele te venceu. nessa cruz ele te Nessa venceu. cruz, Satanás. Nessa cruz, Satanás. Tu foi condenado. Tu foi e eu condenado. Fui liberto. E eu fui liberto. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de nessa Deus noite, Pai. Satanás. Nessa noite, Pelo Satanás. sangue derramado nessa Pelo cruz. sangue derramado eu nessa sou cruz. curado. Eu sou Eu curado. sou liberto. Eu sou liberta. Eu sou renovado. Eu sou renovado. Eu sou vencedor. Eu sou Pelo vencedor. sangue derramado nessa cruz. Pelo sangue derramado nessa cruz. ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Jesus Senhor. Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Jesus Salvador. Cristo está aqui. Jesus Cristo está no aqui. nosso meio. Está no Com nosso ele meio. tudo é possível. Com ele tudo é eu possível. creio. E eu creio. Firmemente eu creio. Firmemente que eu creio. Jesus Cristo Que Jesus vai Cristo me redentar, vai me salvar. vai me salvar. Vai me conduzir. Vai me porque conduzir. ele é o meu redentor.